Bom dia a todos. O Ministério da Previdência participa desse encontro, dessa audiência pública, numa segunda etapa, né, porque já houve uma comissão que participou desse processo, e nessa comissão não teve empate. Está 4-2, né? Quatro ministérios se posicionaram de um lado e o MDIC e o MME do outro lado, né? Então, só fazer esse ponto aqui para... Bem, responder questões formuladas pelo STF, benefício por incapacidade, precocidade da aposentadoria, associados ao amianto, impactos do Caixa de Previdência Social. Okay? Incapacidade, doenças do trabalho associadas à extração, ao uso, à fabricação, ao manuseio em geral do amianto. Vamos falar de incapacidade, aquilo que causa incapacidade ao trabalhador. E, por outro lado, da precocidade. O que é isso? A aposentadoria mais cedo. Aposentadoria por morbidade acelerada. Uma precocidade da morbidade, porque o trabalhador vai se aposentar mais cedo, porque ele morrerá mais cedo, porque ele terá doenças mais cedo. Então, são dois aspectos que eu vou abordar aqui, da incapacidade e da precocidade. Existem casos de agravos de saúde relacionados ao amianto? Bem, estamos tratando aqui da mão de obra formal, vinculada ao regime geral de previdência social, segurados empregados. Estamos falando de 35 milhões de trabalhadores, isso dado da Previdência Social, Boletim Estatístico de Previdência Social, maio de 2012. A PEA de 98 milhões, né? Bem, é que para ser acidente de trabalho, adeus ao trabalho, isso por força de lei, a Lei 8.213, e a lei confere competência ao Poder Executivo, mediante regulamento, que dispôs quais são as doenças relacionadas ao trabalho. E nesse tocante, nós temos o regulamento da Previdência, aqui em tela, indicando neoplasia maligna no estômago, o CID, Classificação Internacional de Doenças, C16, asbesto, amianto, agente etiogênico, agente causador, neoplasia maligna do laringe, asbesto, amianto, neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão, arsênio, berílio, cádmio, cromo, asbesto, amianto. Mesotelioma, C45, de pleura de peritônio e pericárdio. Câncer do mesotélio, asbesto, amianto. Placas epicárdicas e pericárdigas, asbesto, amianto. Pneumoconiose devido ao asbesto. Derrame pleural e placas pleurais. Em relação à Previdência, não há discussão se é, se não é, se tem a ver, se não tem a ver com o trabalho. É do trabalho. Está reconhecido como do trabalho carcinogênico. Então, da perspectiva previdenciária, essa discussão de causalidade, ela fica no segundo plano, porque nós temos que conferir o benefício, dar o benefício ao trabalhador. Que trabalhador? Aquele que tiver uma doença relacionada no anexo do regulamento, por força da Lei 8.213, que dispõe quais são as doenças do trabalho. Por outro lado, nós temos a Lei 8.213, que dispõe sobre a aposentadoria especial, qual seja aquele trabalhador que se aposentará mais cedo por conta de uma exposição. A exposição a fatores de riscos químicos, físicos e biológicos. Em relação aos agentes químicos, nós temos 25 anos para a maioria deles, e o amianto, 20 anos. O que é 20 anos, amigos? Se aposenta com 20 anos. A regra geral, 35 anos. Benzeno, carcinogênico, 25 anos. Berílio, 25 anos. Bromo, 25 anos. Amianto, 20 anos. Aqui é uma distinção para reflexão, né? Por que dentre os carcinogênicos o amianto é o mais carcinogênico? Porque se aposenta mais cedo. Isso está posto desde sempre. Agentes físicos, 25 anos. Aí tem ruído, vibração, temperaturas anormais, pressões anormais, enfim. Então, uma série de fatores de riscos físicos, todos 25 anos. Biológicos, 25 anos. Fatores de riscos associados. Trabalhadores que trabalham em minas de subsolo, ministro. 20 anos e 15 anos. Só se equipara a amianto os trabalhadores de subsolo. Percebam a distinção. Todos os fatores de risco, os outros, são 25 anos. Esse aqui trabalha 20 anos. Esse que está em vermelhinho aí, está vendo? Vocês estão enxergando? Amianto, 20 anos. E mineração subterrânea, cujas atividades sejam exercidas, afastadas nas frentes de produção, 20 anos.
Então, você aposenta mais cedo, deixa de contribuir mais cedo, esse trabalhador comparece mais à Previdência Social, porque tem uma exposição intensa a fatores de risco que vão levar à doença, à incapacidade. Se ele chegar vivo no momento da aposentadoria, ele vai morrer mais cedo, porque ele está acelerado o processo de adoecimento. Quem fala isso? A lei da Previdência Social. Quem fala isso? O decreto da Previdência Social. Tá? Eu estou aqui como leitor do que está posto na norma brasileira. Ok? Como a União Federal trata o problema? Bem, cancerígeno, aceno, asbesto, berílio, todos 25 anos. E o amianto, 20 anos. Por que isso, pessoal? Existe uma morbidade acelerada? A proteção social, a tutela, o bem maior tutelado aqui qual é? E a lei previdenciária, eficazmente, coloca isso de forma direta, né? Sim, aquele que se expuser a amianto terá aposentadoria mais cedo, e toda a sociedade bancará essa aposentadoria mais cedo, porque nós precisamos, a sociedade elegeu que essas exposições a arsênio, a cário, a cromo, cloretrinila, são exposições necessárias à sociedade. Bem, vamos fazer aqui um paralelo agora. Regulamento da Previdência Social, fator de morbidade acelerada, qual seja aquela que se aposenta mais cedo, aposentadoria precoce. E aí nós temos um fator de morbidade acelerada, que é obtido a partir do... Ai, meu Deus. É obtido a partir... Esse 1,75 decorre da relação entre 35 anos, que é a regra geral, para 20 anos. 35 dividido por 20 e 1,75. Ou seja, a cada 10 anos trabalhados com amianto, conta para fins previdenciários 17,5 anos. A cada 30 dias trabalhando numa mina, numa operação, no uso do amianto, conta 52 anos, 52 dias. Estamos acelerando o processo da aposentadoria por conta de uma presunção explícita, né, cientificamente comprovada, de que há uma relação, nexo-causalidade entre se expor e adoecer. Isso nós chamamos de fator de morbidade acelerada, devido à causalidade presumida ao meio ambiente de trabalho. 1,75, exposição ao amianto, 20 anos. Quem trabalha na mina, na frente de trabalho, na mina subsolo, aí qualquer mina, não apenas de amianto, se aposenta com 15 anos de trabalho. Quem trabalha com amianto em mina, né, qualquer mina em geral, e amianto, se aposenta com 20 anos. E todas as outras situações, ainda que cancerígenas, com 25 anos. Está aqui uma distinção clara de que nós estamos tratando de algo muito, muito sério. Do ponto de vista previdenciário, as empresas informam, senhor ministro, as empresas informam que da ordem de 15 mil pessoas estão expostas a amianto. Esse gráfico mostra a informação da empresa. A empresa informa na guia de recolhimento do FGTS, Informação e Previdência, GFIP, mês a mês, está aqui os mês a mês, né, mês a mês, qual a quantidade de trabalhadores expostos a amianto. Em média aqui, 15 mil, 20 mil, 17 mil. Lembrando que nessa faixa de 20 anos, na faixa de 20 anos, nós temos os mineiros afastados da frente de serviço, lembra? E o amianto, ou seja, o número aqui de amianto é menor. Estamos falando de empregados diretos, declarados pelas empresas. Aqui não é questão de dado constatado, estimado, desculpa, de dado estimado ou um dado aferido. Aqui é um dado constatado. Só para lembrar os senhores que a GFIP tem natureza jurídica declaratória, confissão de dívida e constituinte de direitos. É um documento importantíssimo para fins previdenciários. Essa informação é prestada pelas empresas todo mês, senhores. Estamos falando desse público aqui, tá? 15 mil trabalhadores. Bem, já que vai se aposentar mais cedo, alguém tem que pagar essa conta. Quem paga essa conta? Toda a sociedade. Essa é a regra da Previdência Social, a solidariedade. E essa conta é paga mediante as contribuições sociais, espécie de tributo, contribuição social, espécie de tributo, que quem arrecada, quem administra é a Receita Federal do Brasil. As empresas pagam todo mês 20% da cota patronal, 10% da cota do segurado, ordem de grandeza, e a cota para sustentar o seguro-acidente de trabalho de 3%, que é o caso do amianto, CNAE 0899, CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Onde está isso? No Regulamento da Previdência, na norma da Receita Federal, com base no Código Tributário Nacional, com base na Lei 8.212. Bem? Então, nós temos o acréscimo da cota patronal por conta da exposição, FAIE, Financiamento da Aposentadoria Especial, 20 anos. Esse acréscimo está na lei, é de 9% para os trabalhadores expostos a 20 anos.
é de 6% para os trabalhadores expostos a 25 anos e de 12% para os trabalhadores expostos a 15 anos. Está claro isso? Regra geral, 20, 10, 30, 3. Total, 33%. Se expuser amianto, paga mais 9. Está claro isso, pessoal? A soma, 42%. Se nós tivermos uma folha salarial, um recolhimento de 1 milhão, para cada 1 milhão de... Para cada 1 milhão de folha salarial, desculpa, nós temos 420 mil de arrecadação. Aplicando o fator de morbidade acelerada, que é essa exposição e essa precocidade na aposentadoria, nós teremos, para compensar a exposição ao amianto de 1,75, nós temos que ter, para manter o mesmo padrão de equilíbrio fiscal, nós temos 20% mantém, 10% mantém, 3% mantém. Essa cota da aposentadoria especial específica do amianto tem que ir para 40%. Existe um subsídio fiscal, portanto, de 31,5% da folha salarial para sustentar a aposentadoria precoce por aposentadoria especial. Pergunta fundamental. Esse custo social do amianto está bem distribuído? Quantos pagam para muitos adoecerem? Quantos trabalhadores têm expostos? 15 mil. Quantos adoecerão? Milhões. Quantos chegam no balcão da Previdência, do SUS, do atendimento? Milhões. Estamos tratando aqui, pessoal, de 15 mil expostos declarados pelas empresas produtoras de amianto em relação a milhões que sofrerão os efeitos difusos do amianto. Fundamentalmente, existe um subsídio fiscal. Esse é o ponto central. O que eu quero deixar claro para os senhores? Quem deve pagar essa conta? Todos nós devemos pagar a conta para alguns produzirem? Esse lucro reverte para a Previdência? Enfim, são questões a serem refletidas, né? Está claro aqui a conta, 1.420.42%, com base no que está hoje. Subvenção fiscal, todos pagam a subvenção fiscal de quanto? De 31,5%, que é a diferença da conta. Implicações desse fator acelerado de morbidade. Para cada 30 dias trabalhados, para fins previdenciários, conta 52,5 dias. Brincadeira? Para cada 10 anos trabalhando, 17,5 anos a conta previdenciária. Então, você afasta o trabalhador do polo contributivo da relação, o coloca na situação de dependente, beneficiário do sistema, e quando ele falece, os seus familiares, as pensões. Então, nós temos a exposição com a incapacidade, benefício por incapacidade, a exposição com benefício por precocidade da aposentadoria e a exposição com os efeitos previdenciários desses afastamentos, quais sejam as pensões e os auxílios-doenças que vão carregar a Previdência até o momento da aposentadoria. Nós temos uma renúncia fiscal em cima da folha remuneratória, portanto, de 31,5% da folha salarial. Quem paga isso somos todos nós. E estamos subsidiando, para cada 1 milhão de reais recolhidos, estamos subsidiando 315 mil reais. O maior número de acessos aos benefícios, isso são implicações do fator de morbidade acelerada, o maior número de acessos aos benefícios previdenciários antes de se aposentar. Obviamente, a exposição ao amianto faz com que o trabalhador compareça muito mais vezes ao balcão do INSS por incapacidade, menor tempo de sobrevida ao se aposentar, maior número de acesso ao sistema de saúde antes de se aposentar, alta probabilidade de falecer antes de se aposentar. Quem falou isso? Regulamento da Previdência Social, a Lei Federal 8.213, que dispõe sobre pagamento de cota adicional de seguro-sem trabalho por conta de exposições a agentes sabidamente causadores de doença. Subsídio para produzir, usar, manusear amianto a título de renúncia previdenciária. Isso, em vez de cair na conta do orçamento fiscal, cai na conta previdenciária. Cai no chamado desequilíbrio previdenciário das contas públicas, né? Na verdade, estamos subsidiando alguns para produzirem, em cima de produção que sabidamente vai causar mais despesa previdenciária. Então, estamos no pior dos mundos, né? Recolhe menos, subsidia para pagar mais doentes, para pagar mais aposentados, que vai acelerar o processo, que no final das contas é difuso coletivo, meta individual, não apenas para aqueles 15 mil expostos. Grande parte das despesas está embutida na aposentadoria por tempo de contribuição. Esse é outro dado que choca, né? Todos os aposentados que passaram pelo amianto não se aposentam pelo amianto, porque a rotação de mão de obra é de tal ordem que ele aparece nos dados previdenciários por tempo de contribuição comum.
Só que ele aplicou, senhor ministro, para cada mês que ele trabalhou, ele aplicou 52 dias, por conta do fator de 1,75. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Então, tem a precocidade acelerada, em vez de passar 35 anos, ele passa 25 anos, se ele passar o tempo cheio com amianto. Só que ele não passa 25 anos com amianto. Ele passa um mês, um ano, 3 anos. Qual é a taxa de rotação das empresas de amianto? 3 anos. A cada 3 anos, rotacionamos. Ou seja, esse trabalhador vai aparecer no INSS para receber o benefício por tempo de contribuição. Ok? Os dados de incapacidade, pelo menos, estão contaminados pelo efeito do viés de imigração. Além de a gente não conseguir capturar essa informação da aposentadoria especial, porque ela está diluída nas aposentadorias por tempo de contribuição, nós temos o viés de imigração. O trabalhador aparece na Previdência já na periferia do sócio-sistema, porque ele não é mais pertencente ao segmento do amianto. Ele cai na periferia já debilitado, já numa situação clínica bastante complicada. Bem, a Previdência paga quanto? 107 milhões de reais, 9 milhões de dias, senhores ministros. A série histórica de 2000 a 2011 são os dados do Sistema Único de Benefício do INSS. 32 mil ocorrências para trabalhadores a partir de 15 dias de afastamento. Aqui são as doenças que estão na lista do decreto da Presidente da República. 99% se deve a derrame, neoplasia, placas pericárdicas. E os benefícios? A maioria deles, auxílio-doença. E o que chama atenção aqui que é auxílio-doença difuso, aquele geral. O específico, que é acidentário do trabalho, é muito pouco. E aqui é o foco da nossa discussão. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de doença representam 95% dos casos. 2 benefícios representam 99% da casuística previdenciária. Focando em cima desses dois ângulos aí, nós temos benefício temporário, acidente de trabalho, benefício temporário por outras causas. A relação para a neoplasia do estômago, 138 a cada 10 mil. Ou seja, as empresas reconhecem que neoplasia de estômago tem a ver com trabalho. Por quê? Porque elas informaram o B91, auxílio doença acidentário. Reconhecer o acidente de trabalho, reconhecer a causalidade. Isso vale para estômago, laringe, brônquios, pericárdios, não classificados. São diagnósticos inespecíficos. Lembrando que isso passou pelo triplo consultório, né? Não é um médico, são 3. O médico assistente, que atende o trabalhador, o médico da empresa, que confirma os 15 dias de afastamento, lembre que quem paga 15 dias é a empresa. E o médico da Previdência, que confirma o diagnóstico e dá o benefício previdenciário. Portanto, são 3 médicos, triplo consultório, que atestaram esses benefícios, tá? Dizendo que sim, acidente de trabalho. Nessa proporção. E para casos específicos, que é o caso do amianto, não há situação de mesotelioma sem amianto. E ainda assim, nós temos a evidência objetiva de que é acidente de trabalho para 8 e 140 de que é difuso. Ou seja, o amianto faz mal para quem trabalha nele e para a sociedade em geral. Difuso. Bem, queria concluir, senhor ministro. Arrecada-se menos ao passo que se produz mais para incapacidade. A gente dá subsídio para incapacitar mais as pessoas. Produz proporcionalmente mais casos com aposentadoria precoce. Todos pagam para alguns produzirem doenças e sofrimentos. Mesotelioma é causado pelo amianto ambiental ou do meio ambiente de trabalho. Ou por um lado ou por outro. Ou pelo nexo de causalidade direta ambiental ou pelo nexo de causalidade difuso. Estatísticas mostram que o aparecimento de novos casos continuarão a surgir devido ao tempo de latência em torno de 30 anos. A bomba está por vir ainda, viu? A questão fundamental é o seguinte, para encerrar e fazer a reflexão com os senhores ministros. Dispêndio nós teremos, ou pagando seguro-desemprego para esses 15 mil, ou pagando para milhões, pensões, aposentadorias, auxílio-doença. Muito obrigado.